Olá, agora que já falamos sobre sequências, demos sua definição e alguns exemplos sobre o que são sequências, vamos especificar um pouco mais essas sequências para apresentar o conceito de progressões aritméticas. Vamos dividir esse tema em duas aulas, essa é a primeira aula. Na aula seguinte nós falaremos principalmente sobre somas de progressões aritméticas. Então vamos começar novamente com o conceito de que seja uma progressão aritmética e seguir para alguns exemplos. Então a definição é: uma progressão aritmética é uma sequência. Então, como nós dissemos, né, a progressão aritmética é na verdade uma especificação da noção de sequência, uma sequência de um determinado tipo, em que um primeiro termo é um número real chamado de A1 e os outros termos são tais que obedecem a uma lei de formação, que é o termo seguinte é simplesmente o termo anterior somado a um valor fixo R, e esse R então é chamado de razão da progressão, ok? Então um exemplo que nós poderíamos dar aqui é uma progressão desse tipo. O primeiro termo, neste caso, é igual a 1 e a razão R é igual a 5. Então, 6, 11, 16, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Tipos de progressões aritméticas. Os tipos são definidos em função do sinal da razão. Tá certo? Então, a razão é que determina o tipo que nós vamos considerar. Se a razão ela é maior que zero, então o que acontece? Os termos vão crescendo, né? Então os termos vão crescendo e essa progressão aritmética é chamada de crescente. Se, por outro lado, a razão ela é menor que zero, então os termos vão decrescendo e nós chamamos então essa progressão aritmética de decrescente. Pode acontecer que a razão seja zero e nesse caso, evidentemente, você fica parado no A1 e ela tem que ser então chamada de uma progressão aritmética constante. Aqui seria igual, né? Todos são iguais. E todos são iguais, na verdade, ao A1. Ok? Não é um caso muito interessante esse, né? Uma progressão constante é um caso muito limite de uma progressão. Mas vamos lá. Então vejam só. Vamos pensar em como obter o termo geral da progressão. Porque veja, nós obtivemos aqui, simplesmente, nesse caso que foi definido aqui, nós obtivemos a relação do AN com o anterior. Mas nós podemos ver que uma progressão geométrica ela é definida em termos desses dois elementos aqui. Então seria muito interessante obter o AN em função desses dois elementos que estão aqui, ok? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então vejam, o A1 é o nosso termo importante, nós mantemos. O A2 nós expressamos em termos do A1 como sendo A1 mais R, usando a fórmula geral. No A3 é igual a A2 mais R, né, que é o antecessor, mas que pode, por sua vez, ser escrito como A1 mais R, que então fica A1 mais 2R. O A4 é o A3 mais R, que é o A2 mais 2R, que é o A1 mais 3R. Simplesmente fui substituindo as definições de cada um desses aqui, até chegar a uma expressão que tem simplesmente A1 e R. Ora, evidentemente que eu posso fazer isso aqui qualquer número de vezes, e então eu obtenho que a expressão geral é simplesmente o primeiro termo mais n-1 vezes a razão. Isso é importante. Então vamos ver um caso particular em que nós queremos fazer o seguinte: nós temos o A1 e o AN conhecidos, né? Esse N em geral nós sabemos qual é o N, e nós queremos interpolar entre o A1 e o AN K termos. Isso significa que a nossa progressão aritmética tem K mais 2 termos, né? Porque tem o A1 e termos que nós estamos tentando interpolar. E isso também significa que o que nós precisamos saber aqui é a razão, porque nós já temos o A1 e nós sabemos que uma progressão aritmética está definida em termos do A1 e do R. Como nós já temos um A1, fica faltando saber o R para caracterizar completamente
a progressão. Então, isso pode ser feito de que maneira? Ora, sabendo o AN, o A1 e o número de termos, que é K mais 2, nós podemos simplesmente escrever o R em função desses elementos. Usar na fórmula do termo geral, né? Lembrando aqui, AN é igual a 1 mais N menos 1 menos R, sendo que nesse caso aqui o N seria igual a K mais 2, né? Então esse N aqui, evidentemente, é o K mais 2. Vamos pegar um exemplo específico para ver isso. Então vejam só, o nosso primeiro termo aqui é o A1, né? O A1 é igual a 1. O nosso último termo é vamos colocar assim, igual a 2. E nós queremos interpolar 5 termos. Então essa progressão aritmética ela vai ter, na verdade, 7 termos, né? Então esse será o A7, tá bom? Então vamos lá. Nós encontramos com essa expressão aqui a razão, simplesmente colocando os valores que lá estão. Veja que nós colocamos aqui 5 mais 1, porque 5 é o número de termos que nós queremos interpolar. Ou, se vocês preferirem, 7 menos 1, também pode entender dessa maneira, né? Que é o número de termos totais menos 1. Então a razão é 1/6. Com essa razão, nós então podemos partir do A1 e ir obtendo sucessivamente os outros termos, que fica então 1, depois o próximo é 1 mais 1/6, que é a mesma coisa que 6/6 mais 1/6, 7/6, somando mais 1/6, 8/6, 9/6, 10/6, por aí vai, até que chega a 12/6, que é igual a 2, né? Então esses termos internos aqui contam exatamente como sendo 1, 2, 3, 4, 5 termos entre o termo 1 e o termo 2. Então é um exemplo de como você pode trabalhar com progressões aritméticas, ok? Então é isso, eu agradeço por interesse, espero encontrá-los na próxima aula, que versará, né, sobre a soma de progressões aritméticas. Obrigado pela atenção.